Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy. Sou 12º ano. A semana é uma semana animada, é a segunda sessão que nós temos. Sinal que temos muita gente interessante para falar. O nosso convidado de hoje aqui é o Michel Alcoforado. É, que eu fui pesquisar sobre ele, né, para ver qual é a melhor maneira de apresentar e descobri na internet. Tem duas maneiras curiosas, né? Uma é como ele se apresenta no Instagram, que é desculpa, sou antropólogo. Esse desculpa, sou antropólogo, é por quê? Eu acho que é uma desculpa para o Brasil, inclusive, né? Porque você imagina, né? A pessoa podia virar médico, engenheiro, advogado, ela decide virar antropólogo. É, mas eu brinco sempre que a coisa da desculpa é porque ninguém sabe direito o que antropólogo faz, nem para que serve, nem do que vive. Então, toda vez que você fala, eu sou antropólogo, você é obrigado a fazer a segunda parte para explicar do que você vive. Então, já peço desculpas para gerar esse constrangimento do outro ter que perguntar logo depois do que faz, né? O que antropólogos fazem, como é que eu pago minhas contas e meu cartão de crédito. Que será, com certeza, já o começo dessa conversa. Mas ainda antes de chegar aí, fui pesquisar o seu nome, notei que ele tinha uma ascendência qualquer Uhum, mugra, né? Descobri uhum. que é um nome muito português e Alcoforado, Sim. não Tem está uma torre aí, pacificado, tem né? uma comuna em Portugal chamada Alcoforado. Meu pai, Mas já todos os foi. anos que vai. No passado já foi, ou É. seja, em algum momento da história, devido aos muros, né? E que Hum. alcoforado quer dizer, pode ser, aquele que vive lá em cima, no fundo, é aquele que está no alto do monte. O que é Aham. curioso para um antropólogo, né? Já que o poder de observação é uma coisa relevante, né? É, Os humilhados serão exaltados, né? Diz aqui no Brasil. Exatamente. E aí, para terminar essa pequena introdução, na Wikipédia, você não aparece como antropólogo, aparece como Hum, personalidade da internet. que maravilha. Você sabia já que você tinha essa transformação? Não. Tá lá, personalidade da internet. Que é um pouco verdade, tendo em vista que 9 entre 10 podcasts brasileiros já te convidaram esse ano para Hum, você falar, né? Muito por hum. causa do seu último livro, mas também você tem um percurso curioso. Bom, prazer. O que faz um antropólogo? Olha, essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Porque até porque ela não vale nada. Mas eu diria que os antropólogos são pessoas preocupadas em entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Há algo que, apesar das diferentes vertentes da antropologia brasileira, e o mesmo se dá na antropologia de outros cantos, a gente está sempre interessado, diante de algo que nos parece sem sentido, de descobrir qual sentido as pessoas estão dando para manter, para que elas se mantenham fazendo o que fazem. Então, os antropólogos são esses pesquisadores que estão interessados em entender qual o sentido que as pessoas estão atribuindo para a vida, né? E qual o sentido que elas estão atribuindo para as ações, e qual o sentido que elas inventam para se manterem vivas. Então a gente é isso, assim, a antropologia é essa ciência, preocupada com o outro e preocupado que sentido é o outro que o outro dá para a própria vida. Os publicitários pensam, né? Eles querem ser também isso, né? Eles imaginam que para fazer campanhas publicitárias tem que ter esse poder de observação do outro. É questionável, eu diria até que é mais fácil um publicitário perder tempo olhando para o próprio umbigo do que procurar algum umbigo de alguém que esteja numa paragem de autocarro. Mas, enfim, você tem uma empresa chamada Consumoteca. Hum. O que é essa empresa exatamente? Eu, depois que termino o mestrado na Universidade de Brasília, eu decido que eu não quero entrar direto no doutorado. E aí, nesse meio do caminho, eu consegui uma bolsa do governo brasileiro para fazer uma pesquisa comparativa entre o Senado brasileiro e o Senado argentino, porque eu estava preocupado com comunicação e discurso, né? A gente sempre pensa que na comunicação você tem que estar preocupado com o envio de uma mensagem, inclusive na comunicação publicitária, né? Toda a discussão em torno do conceito é que mensagem é essa que a campanha precisa entregar para esse outro. E eu descobri que na política, às vezes o que você fala não faz sentido, mas funciona. E funciona porque tem uma eficácia, né? E tem um jeito específico para você manejar a eficácia. E aí eu fui fazer uma pesquisa no Senado argentino para ver como é que essas coisas se davam lá. E um dia, saindo da biblioteca da Universidade de Buenos Aires, um colega meu diz: E aí, você vai para onde? Eu falei: Ué, para onde a gente em geral vai quando faz mestrado?
vai para a biblioteca. E ele falou, não, não, eu vou trabalhar. Aí eu falei, vai trabalhar como? Ele disse, não, eu trabalho numa consultoria de inovação e pesquisa. E eu falei, como assim? Ele falou, não, não, eu atuo, ajudo marcas a entenderem comportamento dos seus consumidores. Eu falei, como assim? Ele falou, é isso mesmo, a gente aplica a etnografia e a metodologia das ciências sociais para investigar o comportamento do outro e ajudar as marcas num caminho estratégico. Aí eu falei, eu quero fazer isso também. E aí eu fui para o Canadá, me especializei em antropologia do consumo, e quando eu volto para o Brasil em 2010, eu descubro que aqui não havia essa ideia de que para que o antropólogo servia fora da academia, ou se ele servia para alguma coisa fora da academia. E eu virei publicitário. Eu fiz cursos da Miami School, marketing, essas coisas todas, e eu viro planner de agência, né? Olha, Teoricamente, seria o antropólogo da agência de publicidade, dado que cabia a ele entender de comportamento de consumo e ajudar na definição da estratégia. E eu faço isso, fico um ano numa agência de publicidade no Rio e decido que o que o planner fazia não era aquilo que eu queria fazer. E eu abro uma consultoria, que era a Consumoteca, em 2012, onde eu vou basicamente tentar ajudar marcas a entenderem o comportamento do consumo dos seus consumidores através das lentes antropológicas. Então, tinha duas premissas claras. Primeiro como a gente entende comportamento de consumo, e a segunda lente era como é que a antropologia podia ajudar nisso, com um ponto de vista que era interessante, que era tentar ser uma ponte entre a academia e o mercado. Né? Então, eu sim construí uma carreira tudo no entre. Quando a Wikipedia diz que eu sou uma personalidade da internet, não me choca, porque também sou. Quando os acadêmicos dizem que eu sou antropólogo, também não me choca, porque também sou. Então, eu vou fazer uma carreira acadêmica muito pautada na pesquisa tradicional da academia, faço mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquelas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, entro de cabeça dentro do mundo do marketing para entender como as ideias discutidas na academia podiam ser traduzidas ou ajudar nas estratégias de marketing. E aí fundo essa consultoria, ela ainda existe, né? Eu sou sócio e faço parte do conselho hoje, não estou mais na operação, porque de 2018 para cá, eu fui sendo convidado cada vez mais para ser consultor executivo, né, de executivos e de board de grandes organizações no Brasil e na América Latina. Então, eu trabalho hoje como consultor do Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, trabalho como consultor do Boticário, que tem aí em Portugal, do Einstein, que é o 19º ou 18º melhor hospital do mundo e o melhor hospital da América Latina. Trabalho com a Riachuelo, que é uma marca de fast fashion. Trabalho com Adidas, Nike, Coca-Cola e outros players, ajudando eles a entender melhor como é que eles podem ou modificar comportamento de consumo para que seus produtos façam mais sentido para os seus consumidores, ou entender como é que eles adaptam seus serviços e produtos para atender melhor as expectativas dos consumidores. você também é um publicitário, de certa maneira, né? Já foi com certeza, e mais manter ali um bocadinho desse negócio. Ou os publicitários estão precisando virar antropólogos, né? Depende do ponto de vista. Eu falo, deveriam ser mais, deveriam ser mais. Mas vamos falar um bocadinho como é que você chegou então na antropologia. Você já falou isso em muitos podcasts, mas só para o pessoal que está assistindo essa conversa ter um pouco mais de noção. Eu cheguei por acaso. Eu era um jovem metido a besta, desses metido a intelectual, que ficava lendo livro e assistindo programas de intelectual. E um dia eu, com 15 anos, assisti um programa na televisão brasileira, terça-feira à noite, sexta-feira à noite, que era o Conexão Roberto Dávila. E ele chamava grandes intelectuais da economia, da política, para serem entrevistados no programa dele para pensar sobre tudo o Brasil. E lá, depois de assistir esses economistas todos falando, e políticos, um dia apareceu um velhinho, que era Roberto da Mata, para falar de Brasil, mas a partir do carnaval, do samba, da bunda, da morte no Brasil. E eu achei aquilo revolucionário. E o Roberto da Mata, no final da entrevista, falou que quem tivesse gostado daquilo que ele tinha falado deveria comprar o livro dele, porque ele escrevia muito melhor do que ele falava. E eu tinha 15 anos, pedi minha mãe que comprasse ainda na livraria, né? A gente tinha que ir na livraria, no centro da cidade do Rio de Janeiro, o Carnaval de Malandros Heróis e A Casa e a Rua do Roberto da Mata. E eu li, e com 15 anos, me lembro que li também numa sexta-feira, e virei à noite
Não só porque as páginas me interessavam muito, mas porque as ideias do Roberto da Mata me perturbavam ao ponto de eu não conseguir dormir diante daquilo que ele me falava. E eu passei 2 noites em claro, perturbado com as ideias do Roberto da Mata. E eu falei, caramba, talvez seja essa a vida que eu quero ter. Que as ideias me sejam tão surpreendentes ao ponto de me tirarem o sono. E que bom que isso tem um trabalho, né? Que isso pode ser um trabalho de alguém. E aí eu deixei de querer ser jornalista, que era o que eu queria ser, e decidi virar antropólogo, o que para uma família de classe média alta do Rio de Janeiro era um choque muito grande, porque acreditávamos todos que teríamos que ser ou médico, ou advogados, ou engenheiros. Os mais revolucionários se metiriam na comunicação. Eu fui mais além, né? Eu fui fazer ciências sociais e ali entrei na faculdade de antropologia. E não era o futuro que nenhum pai desejava para o filho, né? Não, Coitado. continua não sendo, né? Eu me lembro que semanas atrás, um ano atrás, minha filhada, que tem 18 anos, me ligou dizendo que ia fazer ciências sociais. Eu quase morri quando ela falou isso. Eu falei, Milena, não faça isso. Eu falei, eu não sou parâmetro. A minha carreira não é parâmetro, né? E não é que eu sou fora da curva, é que ao longo da minha trajetória eu contei com golpes de sorte, né? Que me ajudaram a chegar aqui. Eu estava bem preparadinho para fazer o que eu faço, mas tem uma dimensão na vida que é do acaso, que é muito usado no Brasil para pensar trajetória e carreira, e esses acasos são do imponderável, assim. Se eu tivesse feito tudo que fiz, mas não contado com acaso, não tinha chegado aqui, não. E falar em acaso, né? É um bocado no acaso que você fala que os temas principais, ou as teses principais chegam às suas mãos, nomeadamente essa última, não sei se é a última, mas é essa que resultou no livro, que virou um best-seller, que é o Coisa de Rico, né? Sobre o tema do luxo e o que é ser endinheirado no Brasil. Como é que foi esse encontro com essa tese? Como é que ela te atropelou? Acabou de ser publicado em Portugal, hein? Pela Cultura, pela editora Cultura, já está em todas as livrarias aí. Isso foi por acaso, né? Na antropologia, antigamente, quando você precisava viajar para países muito distantes ou culturas muito diferentes da sua, para fazer pesquisa, você só pelo trajeto já ia se acostumando com a ideia de choque. E o que acontece é que hoje, nas ciências sociais, quando a gente estuda a nossa própria sociedade, o choque está dentro da gente mesmo. É quando você está vivendo um evento que lhe parece muito estranho, é que você se dá conta da loucura daquilo que você está vendo. E aí começa a pesquisa. E a minha pesquisa começa por acaso, porque, como disse, eu morava no Canadá e compro uma passagem em 2010 para ir para o sul dos Estados Unidos, para a Flórida, para poder curtir um sol. Lá no Canadá fazia -30, -40, a gente ficava 6 meses sem ver o sol. E aí era comum que todo mundo comprasse, da classe média, comprasse uma passagenzinha para ir para Miami ou para Los Angeles, para ver o sol. Los Angeles, apesar de mais perto, era mais caro do que ir a Miami. E aí eu compro uma passagem em 2010. Os meios de comunicação ainda não estavam totalmente digitalizados. Então eu sabia o que estava acontecendo com a economia brasileira, num processo de pujança econômica muito forte. Eu sabia o que estava acontecendo com a economia brasileira, mas eu não tinha ideia clara. E é no aeroporto de Miami que eu entendo o que era dólar a R$ 2, eu entendo o que era o Brasil da capa da Economist, eu entendo o que era aquela pujança econômica que os meios de comunicação estavam dizendo. E eu entendo isso como? O aeroporto estava tomado de brasileiros desesperados por comprar coisas nos aeroportos, nos outlets e nos shoppings de Miami. E eu chegando lá, na minha frente, um casal, Mário Jorge e Claudete, que depois vi descobrir seus nomes, e eles passam na primeira imigração, que era aquela que carimbava o passaporte, mas a segunda imigração dos Estados Unidos era mais chata ainda. Não sei se aqui os nossos ouvintes lembram, mas a gente tinha que preencher, quando viajava internacionalmente, um formuláriozinho, sempre faltava caneta, era um inferno. Avião, E é um quando você inferno. descia no aeroporto de Miami ou nos Estados Unidos, você passava pelo passaporte e depois que você pegava as malas, você entregava um papel para um segundo oficial da imigração. E um casal, que era esse Mário Jorge e Claudete, estavam na minha frente, eles
passam do primeiro check do passaporte e quando se encaminham para o segundo, eles entregam o papel e na minha frente eu vejo o policial dizendo para eles: "Ó, quanto tempo vocês vão ficar aqui nos Estados Unidos?" E eles disseram 15 dias. E aí esse cara pergunta: 15 dias aonde? E eles falaram: no Hotel Faena. E eles falaram: legal, 15 dias no Hotel Faena. Mas cadê as malas? Vocês esqueceram de pegar as malas? E eles respondem algo que me deixou chocado. Eles falam: olha, a gente vai ficar 15 dias no Hotel Faena, mas a gente veio sem mala, porque a gente vai comprar tudo, inclusive as malas. E aquilo foi um choque profissional americano e para mim também. Como é que alguém pode sair de casa sem uma cueca, uma pasta de dente, um desodorante, um sabonete? E eu descubro que aquilo não era fruto do acaso, muito menos era fruto de uma vontade pessoal deles, era um jeito brasileiro de viajar para Miami, né? Tava neles, mas estava em muita gente. E eu falei, temos aqui diante de um fenômeno social. E aí o mais interessante é que quando eles são encaminhados para essa linha para maiores investigações, o que me choca mais é que esses dois, né, são levados e o oficial americano fala: brasileiro é assim, é rico de verdade. E na minha frente, eles me pareciam um casal de classe média. E eu falei: putz, quem é rico no Brasil? E aí ele começa a pesquisa, né? Que modelo de sociedade é esse? Ou através de quais ferramentas ou estratégias a gente inventa quem é rico no Brasil? E foi isso que aconteceu. Eu começo a tentar a pesquisa, né, entender na pesquisa, o que faz um rico rico no Brasil, dado que, assim como acontece em outros lugares, dinheiro não é suficiente. O dinheiro, eu faço uma imagem que eu gosto muito no livro, o dinheiro ele é quase como se fosse um órgão sexual masculino ou órgão sexual feminino da identificação de gênero. Assim. Obviamente, nascer com um pênis ou com uma vagina são indicadores importantes de definição de gênero, mas os indivíduos, dado essa entrega biológica, precisam batalhar fortemente para convencer os outros daquilo que eles acreditam que são. Então, ter dinheiro é um ponto importante na performance da riqueza em qualquer lugar do mundo, mas cada um de nós, com dinheiro no bolso, vai ter que trabalhar arduamente para convencer os outros de que você é aquilo que você diz que você é. E aí, o livro inteiro é sobre isso. Que batalha é essa que as elites brasileiras precisam empreender para convencerem aos outros que são aquilo que são? Então, o choque que vocês veem aí com os brasileiros em Cascais, com um jeito muito distinto de viver o dinheiro que tem do que os ricos portugueses ou franceses, dá conta desse movimento. O que é maravilhoso do ponto de vista da antropologia. Porque, a primeira face, pode parecer que alguém que está preocupado em comprar bolsa e sapatos é menos sofisticado que alguém que está preocupado em articular, sei lá, se a casa que mora, de que século é. Pode parecer, mas isso é preconceito, né? Isso é preconceito. Isso nada mais revela do que só um jeito específico da produção da riqueza, da produção da diferença. O jeito português, talvez, diante do modo francês, também é pouco sofisticado. Ou o jeito francês, frente ao modo japonês, também é pouco sofisticado. E o jeito japonês, talvez frente ao modo chinês, também é pouco sofisticado. O que está em jogo aqui são estratégias distintas de produção dessa diferença, e foi isso que me interessou no livro. E foi isso que motivou minha pesquisa. E chegou a várias conclusões, no mínimo curiosas, né? Por exemplo, que é caro ser rico, ou seja, é caro você Caríssimo. externar o seu poder econômico a ponto de você nunca ter todo o dinheiro que você precisa para ser aquilo que você é. Mais ou menos isso, não é? É caríssimo ser rico. É caríssimo ser rico, se bobear, você fica pobre. Se você fica pobre, que você gasta demais para poder parecer rico, e se você não gastar demais, você fica pobre, porque as pessoas não vão te reconhecer como rico e não vão pagar para você ou fazer negócio com você ao ponto de você se manter rico. Então é interessantíssimo isso aqui, aí eu acho que é um ponto de distinção interessante em relação a Portugal, que os ricos brasileiros passam boa parte do seu tempo tentando convencer os outros de que são ricos para que eles continuem ricos, né? E isso tá no campo da publicidade, você consegue, Edson, reparar isso com muita força, né? Eu posso imaginar o seu par
da sua empresa no Brasil, ele está todo fantasiado, né? Rico, sim, 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 sim. Todo fantasiado de marcas, né? O sapato dele certamente é Ferragamo, a roupinha dele certamente a camisa é Prada, todo CEO de agência no Brasil usa a camisa Prada, a calça sei lá da onde, ele tem uma casa no interior de São Paulo, e ele vai articulando isso tudo para, inclusive, gerar mais negócios para a agência. Se ele não tem um apartamento capaz de receber pessoas para jantar, e se ele não convida o chefe certo para oferecer esses jantares, ele não traz novos negócios para a agência. E se ele não cria esse mise-en-scène todo, na hora que ele manda a proposta para o cliente acha que ele está cobrando caro demais, que ele está cobrando mais caro do que ele merece. Então ele precisa inventar uma persona, inclusive, para cobrar. E a grande loucura brasileira é que que no final fica quase elas por elas, assim. Você gasta tanto para mostrar essa imagem, que depois o dinheiro que você cobra não te permite acumular. Então, os executivos brasileiros vivem um drama muito interessante. Isso impacta tudo, isso impacta a perspectiva de custo de vida no Brasil. Eu me lembro que eu fiz Berlin School, não sei se você já ouviu falar, mas era uma escola de criatividade muito famosa que tinha em Berlim, e a gente reunia executivos de comunicação do mundo todo que ficavam rodando em módulos para fora. E eu tinha um amigo português, João, que era dono de uma agência de publicidade, e ele queria levar um grande talento de criação para a agência dele em Portugal. E os brasileiros, quando vão a Portugal, ficam fascinados pela vida de Portugal. Só que eles imaginam que vão viver em Portugal a vida que eles têm no Brasil. Eles não entendem que é outra vida. E aí, o João me dizia que ofereceu, que era algo que era muito maior do que ele podia pagar, ofereceu um salário de 5 mil euros para esse grande criativo brasileiro ir morar lá. E o criativo brasileiro disse, mas por 5 mil euros não vai dar para ir. Aí o João falou, putz, 5 mil euros é um salário impensável em Portugal. Não sei agora, tá? Isso tem antes da pandemia. 5 mil euros era um salário impensável em Portugal, Michel. Ele ia ter um dos maiores salários de Portugal. E e eu disse, mas João, esse cara ganha 30 mil euros na agência dele. E se bobear, não dá. Não Sim, dá sim, para sim. viver. Por conta dessa loucura, desse mise-en-scène que um Chief Creative Officer, né, CCO, Se precisa ter. levam, se levam. O C-Level de agência precisa ter no Brasil. E precisa mesmo, porque ele vai fazer todos os dias academia com personal. Os filhos deles têm. Se ele tiver um filho, tem duas babás. Ele mora num apartamento de 300 metros quadrados. Ele viaja 2 a 3 vezes por ano para a Europa. Ele só viaja de classe executiva. Ele tem todo o mise-en-scène que dá para ele uma percepção de que a vida é muito mais cara do que precisa ser, né? E a segurança, e o carro tem que estar turbinado e blindado para poder. Mas eu Né? estava em Harvard semana passada, estava te contando, né? E eu participei de um painel super interessante na Harvard Kennedy School, que é a escola de direito de Harvard. E um dos elementos interessantíssimos que eu estava falando é da produção do medo do Brasil, tá? O Brasil obviamente um país perigoso, mas boa parte do perigo do Brasil é muito mais simbólico do que real. Porque no Leblon, ou no Itaim Bibi, que são os lugares que os brasileiros que moram em Cascais hoje, ou moram no Chiado, ou moram no Príncipe Real, em Lisboa, saíram, os índices de violência são muito aproximados do que os índices de violência de Portugal. Tá? Mesmo assim, todos são tomados por um medo gigantesco, como se aqui, né, fosse Serra Leoa. O ponto é interessante é que no Brasil, toda vez que a gente se vê diante de um diferente, a gente toma esse encontro como violento. Então, a diminuição da desigualdade no Brasil aumenta a percepção de medo. É. E o que é uma loucura, o que é uma loucura. Então, carro blindado no Brasil, só para ficar claro assim, São Paulo tem um dos menores índices de violência urbana da América Latina. E a gente tem a maior frota de carros blindados da América Latina. O que não Se faz calhar nenhum tudo, né? sentido pragmático. E por que tem? Tem porque o fulano que anda no carro blindado,
ele tem certeza que ele é diferente dos outros que estão do lado de fora. Porque ele é mais especial, porque o carro dele pode mais, a disputa é outra, né? Um outro aspecto interessantíssimo: o Brasil, em 5 anos, diminuiu em. Eu não sei nem fazer, acho que em 30%, o número de homicídios. O Brasil tinha taxas abissais de 50 mil homicídios por ano aqui no país. A gente tem hoje 33 mil homicídios por ano. Em 5 anos, a redução foi de mais de 30%. Tá? É, e a percepção de violência ou de insegurança é maior. É. Ao ponto de o pessoal que é especialista em violência está achando que taxa de homicídio não é mais métrica suficiente para pesar percepção de segurança, como em qualquer lugar do mundo é. Porque aqui as pessoas têm um fascínio por sentir medo. E esse medo vem do encontro com a diferença. E que também produz, como você fala, uma indústria que, de certa maneira, está dentro da indústria de luxo, né? Muitas Total, a vezes indústria é da paralela, né? É segurança, a paralela. indústria das câmeras, a indústria dos muros, a indústria das grades, a indústria de tudo. Eu vou te dar um exemplo claro, tá? Eu passei meu verão na Bahia, que passo sempre lá, e eu fui na Festa do Bonfim. E Festa do Bonfim é uma festa popular, uma religiosidade, igual vocês têm aí em junho, e tem uma procissão. E a procissão, eu andando na procissão, os ricos vinham me cumprimentar, diziam: Michel, bem-vindo à Bahia. Aqui é o lugar onde. Essa aqui é a festa onde rico encontra pobre. E é uma festa segura. Nada Hum. acontece. Todos os ricos que eu conheci lá estavam de segurança. E eles perguntavam para mim: onde estão teus seguranças? Eu disse: onde estão meus seguranças? É. Bom, E eles estavam de segurança por quê? Porque é a festa onde pobre encontra rico. E aí a percepção de insegurança vai nas alturas. do que você conhece do rico europeu ou do rico português, não sei se você conhece algum do rico português. Eu vejo uma diferença que o rico português, ele não é o rico português, a pessoa que quer demonstrar que é rica, ela demonstra um certo tédio da riqueza. É do tipo, tá vendo tudo isso aqui? Tudo veio, né? Tipo, é muito herdado, a menos o desejo de esfregar nas pessoas a riqueza que tem. Muitas vezes porque não tem. Mas herdou a casa, não herdou muito mais do que isso, né? E nem Uhum. pode vender, que se pudesse vender, vendia, né? Mas enfim. Que é diferente um pouco desse rico brasileiro, que é um pouco mais esfuziante, não? É um pouco mais que nós chamamos de novo rico, que quer demonstrar a sua riqueza, ou eu estou equivocado? Não, a gente quer demonstrar porque como aqui, o que eu acho que tem um ponto interessante assim, é um preconceito nosso achar que o rico brasileiro ostenta. É uma palavra horrorosa, né? Ostentação. Eu até fiz agora um café filosófico, que é um programa importante na TV brasileira sobre esse assunto. O que é ostentação? A ostentação é quando eu reconheço que tem um marcador de produção da diferença e eu uso isso a meu bel favor. No caso da realidade social brasileira, isso se dá via consumo, tá? É o carro que eu tenho. Eu tenho pouco, eu não fiz pesquisa, fiz muita pesquisa com a riqueza na França, com os ricos na França, mas já fui inúmeras vezes a Portugal, já passei períodos em Portugal. O que mais me choca quando eu penso nos ricos de Portugal foi uma vez que eu estava num jantar e uma rica me disse, a gente começou a falar do Marquês de Pombal. E ela me disse que ela odiava Marquês de Pombal. E eu disse para ela: a senhora odeia Marquês de Pombal por quê, né? Sei lá, não gostou do cabelo dele, ou não gostou do que era. E ela me falou: eu odeio o Marquês de Pombal porque ele matou a minha família no século XVIII. Sobrou quase ninguém. Um E bom nessa motivo. casa que eu moro, parte da minha família foi assassinada. O Ok. que estava em jogo ali era que, eu não vou citar o sobrenome dela, mas era que estava em jogo ali, era que ela morava numa casa, na mesma casa da mesma família do século XVIII. Ela tinha uma história muito clara de quem era aquela família e ela lembrava dos seus antepassados com uma linearidade que outras pessoas que vieram de outras histórias de vida dentro do contexto português não eram. Isso é tão ostentação quanto. É, isso é um processo de marcador de diferença. Citei esse, mas devem ter outros em tantos por aí, né? Que eu desconheço, mas posso falar da elite francesa, do qual fiz pesquisa de campo.
muito. Na elite francesa, apesar da Revolução Francesa ter acabado com a aristocracia, eles são apaixonados pelos nobres ainda, né? Apesar da crítica que fazem a todo momento. Na França, ter um chateau, por mais que ele esteja caindo aos pedaços, é um baita elemento de diferenciação, né? Não à toa que o fulano tem um chateau e às vezes faz casamento de rico aristocrata com um burguês para poder dar conta se o dinheiro novo dá uma reformada no chateau. Isso é ostentação também, igual uma bolsa Louis Vuitton é. Só que o que funciona na França não é o que funciona no Brasil. Você pode dizer que tem um chateau no Brasil, mas dizer, agora, o nosso juízo de valor pode achar que é melhor ter um chateau do que ter uma bolsa. Mas isso é juízo de valor nosso. Eu tenho dito que essa visão preconceituosa que a gente tem contra os ricos de outros países está sempre atrelado à nossa percepção de bom gosto de rico, ou ao nosso rico preferido. Quando a gente concorda com o gosto de rico, a gente acha que esse rico não ostenta. Quando a gente discorda, a gente fala que ele é pouco sofisticado. Então, é mais juízo de valor do que isso. Agora, em toda e qualquer sociedade, não importa se entre os Yanomami do norte do Brasil ou entre os franceses, a gente está sempre pensando como é que atributos da tua vida podem ser usados como elementos de construção da diferenciação. Então, pode ser a casa caindo aos pedaços, que o Marquês de Pombal entrou lá e matou todo mundo, ou pode ser a quantidade de sapatos que você tem no armário. Ter uma casa caindo aos pedaços, que o Marquês de Pombal matou todo mundo, no Brasil não constrói. Pelo contrário, a gente vai chamar a mãe de santo para dar uma limpada nas energias, que certamente elas vão atravancar a sua vida. Mas sapato, sim. Então, é cultural isso, né? Eu vivo em Portugal há 30 e tantos anos, né? E há uns 2 ou 3 anos convidei um publicitário, amigo meu, se leva o de São Paulo, né? Estava em Lisboa. Não, passa lá em casa. Tomamos um vinho e depois saímos, né? E eu conheço do tempo que ele era estagiário de uma agência de publicidade e andava de ônibus, né? Passado 40 anos, não é o nível dele, né? Ele entrou na minha casa, o primeiro comentário dele foi: Nossa, você é mesmo honesto. Aí a casa não combinava com a minha função. Sim. Sendo que, na cabeça dele, eu estava ofendendo ele com a minha, sei lá, maneira prosaica de viver. E olha que eu, para Lisboa, eu não moro tão mal quanto isso. Estou morando bem. Só que para ele, São Paulo, não é isso, né? Você deve ter cruzado com muitas histórias dessas na sua composição de fazer o livro. Mas agora que o livro é um best-seller, que milhares de pessoas leram, que você foi à televisão, rádio, enfim, virou uma personagem da internet, como é que os ricos têm tratado você? Mudou o tratamento? Me tratam melhor. Os ricos me Estou com tratam medo de muito bem. aparecer no próximo livro. A questão é essa. Não, não, eu acho que eles estão ansiosos para estar no próximo livro. O que eu acho que é interessante é que quando eu entreguei o livro para a editora, Edson, o, o editor me chamou num canto e ele disse: Michel, você está com medo? E eu que não estava com medo, comecei a ficar. Ele disse: Eu acho que você devia ter medo, porque você fala coisas aqui muito sensíveis. E eu falei: Capaz, ferrou, né? Não tenho dinheiro para pagar advogado, só sou um antropólogo. O que vai dar? E aí, eu sou consultor de um conselho, e eu falei: Eu vou testar. Eu vou lá no conselho, vou contar histórias do meu livro e vou ver o que os ricos me falam. E foi maravilhoso que os ricos amaram o livro. Ele contava histórias e diziam: Rico é muito engraçado, né, Michel? Que interessante que o rico é, né? E eu fiquei em paz depois daquele momento. E o sucesso do meu livro, ele fez uma trajetória interessante, tá? Porque ele começa a ser vendido muito na livraria Travessa do Shopping Guatemi, que fica na Avenida Faria Lima, que é seria a quinta avenida aqui de São Paulo. E quem comprou primeiro foram as mulheres. Elas compraram o livro achando que era um livro de regras de como é que rico se comporta para elas copiarem e se comportarem também. E lendo o livro, elas que no Brasil, na sociedade brasileira, né, cabe muito às mulheres inventar essa mise-en-scène do que é a família com cara de rico, elas começaram a ler e começaram a dar para os seus maridos no mercado financeiro, para eles se lerem. Então, durante o começo do livro, da trajetória dele, a livraria Travessa do Shopping Guatemi, que é o shopping mais chique de São Paulo, era o lugar onde a gente mais vendia livro.
E por quê? Porque os ricos queriam saber o que era coisa de rico para poder comprar e parecer rico. Isso vem do quê? Ao contrário da sociedade portuguesa, que talvez pode ter um ou outro parâmetro, claro, de que se você tem tal coisa, ou se você tem tal marcador, você vai ser facilmente reconhecido como rico, pode ser a casa e cair nos pedaços, ou sobrenome. No Brasil, não. No Brasil, esses símbolos, eles são instáveis e eles mudam com uma velocidade muito grande. Então, os ricos ficam sempre desesperados por qual é a próxima coisa de rico, que vai dar para eles o reconhecimento de pertencer às elites. E eles começaram a achar que o fato de estar no livro era um baita marcador, mas mais do que isso, o fato de estar perto de mim podia ser usado também como, olha, eu sou um rico. Então eles me tratam muito bem, eu não tive nenhum hater, pelo contrário, eu fiz várias rodas de conversa com a alta sociedade e eles sempre acharam o rico muito interessante, porque não se veem como tal. Então, certo, era como Gilberto Braga era Gilberto Braga era na telenovela, né? Que ao demonstrar na televisão, né, o que era o rico naquele momento, né? Pelo menos o rico ficcional, havia uma certa admiração também, que bonito, esse Balzac que está nos descrevendo, há uma certa qualificação do que eles são, né? E o Mário Jorge e a Claudete nunca apareceram? Você nunca mais cruzou com eles? Então, eu fiz uma estratégia muito interessante, que para me proteger, que as histórias mais antigas, porque a pesquisa é uma pesquisa de 15 anos, né? Elas eu botei no começo do livro. E as histórias mais recentes, as últimas histórias são de 2023, 2024. As histórias mais recentes eu botei para o final. Acreditando no quê? Acreditando que as pessoas não iam chegar, os ricos não iam chegar no final do livro. E foi o que aconteceu. Então, Mário Jorge e Claudete, eles têm um livro, mas eles não leram, eu acho. É... E os outros que aparecem mais para o final, que eram casos recentes que podiam me gerar mais trabalho, eles estão para o final do livro. Ok, Então, não tive problema. não tem problema. Agora tem aquele momento em que a gente abre aqui a conversa. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveita que a gente está entrando aqui na fase final já aqui dessa live. Pedro, você que sempre abre aqui as hostilidades. Vou fazer. Olá. Olá, Michel. Vou fazer uma pergunta Olá. rápida, vou dar espaço aos outros para não ocupar muito tempo. Eu fiquei aqui muito curioso, porque passámos muito rápido sobre esse tema, que tu trabalhaste em publicidade, em agências, mas rapidamente te desiludiste. O que para mim é curioso, porque com esse conhecimento antropológico, com essa noção da matéria, eu acho, se calhar erradamente, mas que te faria um planner muito superior, ou pelo menos mais bem preparado do que um bom planner de uma agência. O que é que te desiludiu? Foi essa facilidade, se calhar? O que é que foi? Não, o que eu descobri é que aquilo que se falavam, e assim, eu estou falando do momento, tá? Edson deve conhecer bem, que o planejamento era a vedete da agência, assim. Todo mundo queria ser planejamento, porque eles Uhum. eram vistos como os mais sofisticados intelectualmente, ao contrário dos doidos da criação, dos subservientes do atendimento ou dos matemáticos da mídia. Então, todo mundo queria. Ao ponto, eu dava aula na SPM, não sei se vocês conhecem, mas é Sim, reconhecida sim. como uma das melhores faculdades de publicidade do país. E eu chegava na sala de aula e perguntava assim: gente, quem aqui quer ser atendimento? Uma menina levantava a mão. Quem quer ser mídia? A pessoa, ninguém levantava a mão. Quem quer ser criação? Aí uns 10 levantavam a mão. Quem quer ser planejamento? A sala inteira levantava a mão. E o que eu descobri na prática? E aí, talvez pode ser fruto da minha experiência. É que o meu trabalho era mais organizar storytelling de apresentação do que contribuir com a estratégia. Uhum. Então, eu mais sustentava, arrumava um jeito bonitinho de convencer o cliente do que era, por que a ideia era importante, do que ajudava mesmo no caminho estratégico para qualquer coisa. Então, pode ser do lugar que eu estava, tá? E qual é o drama? Assim, foi ruim por isso, mas foi ótimo, tá? Porque ali eu desenvolvi uma capacidade de construção, de apresentação de ideias que não eram as minhas, inclusive, que vai me ajudar profundamente na carreira depois. Mas eu não fazia nem estratégia, nem tinha tempo, nem conhecimento suficiente para fazer planejamento estratégico. E aí eu decidi criar minha consultoria. É,
O que era o jogo é que, na real, o meu trabalho de pesquisa era um trabalho para catar dado para sustentar a ideia criativa que estava sendo apresentada. E então foi por isso que eu me desiludi. Certo, certo. Compreendo perfeitamente. Consigo reconhecer aquilo que estás a dizer. Tem cá uma pergunta aqui da A Sônia Sónia. Gonçalves, mandou aqui por escrito. Michel, se um dos marcadores de luxo é a espiritualidade, isso não poderá levar o rico a olhar o outro com menor distância? Entendeu a pergunta? É, Eu não entendi a claro, pergunta. Entendeu? eu Ok, entendi, porque teoricamente, dentro do arcabouço da espiritualidade, você desenvolve uma capacidade empática infinitamente maior pelo outro, o que diminuiria a distância, sendo que para os ricos a distância é um ponto importantíssimo. E é verdade, assim, essa espiritualidade New Age, assim, essa nova espiritualidade, é central entre os ricos brasileiros, em dois caminhos, e nos dois não dá em nada, tá? Em termos de melhor cômodo, melhor acabou simpático aí para esses caras. O primeiro caminho que tem se desenvolvido muito aqui é uma junção de protestantismo com judaísmo, né? Dentro, sobretudo, do mundo tech, cada vez mais a gente tem visto essa coisa de uma valorização de Israel, dos saberes tradicionais, né, do Antigo Testamento, essas coisas todas, junto com a teologia da prosperidade dos evangélicos. E as pessoas estão usando a espiritualidade para fazer mais dinheiro. Os caras usam Bíblia como construção ética do mundo do trabalho. Então não tem nada a ver com tô mais próximo dos outros, eu não sei o quê. Tá? E um outro movimento que é muito interessante, que é essa espiritualidade mais difusa, que está muito orientada pelos prazeres orientais, que ela também está marcada por um olhar mais individualizado, que é a meditação para o eu, é, o entendimento do eu, é saúde mental, espiritualidade como saúde mental do eu. Ela não acomoda uma nova visão diante do mundo, né? Não dá mais em filantropia, não dá em tempo gasto, né? Se você pensa, sei lá, nos gurus indianos aqui, toda a tradição indiana se dá no seva, né? Que é esse trabalho voluntário que você faz. Rico no Brasil não faz trabalho voluntário, não. Tem uma história maravilhosa de uma moça que é filha de uma grande autoridade brasileira, que ela sai do Brasil e vai para a Índia trabalhar no ashram. E aí, nesses ashrams do sul da Índia, tem um momento que você vai fazer o seva. E o que é o seva? O seva é você lavar chão, lavar banheiro, limpar aquela loucura toda. A moça, quando descobre isso, decide ir embora. Só que o Ashton não estava com o passaporte dela. E ela liga para o governo brasileiro para se articular para tirarem ela de lá. Porque ela não queria limpar chão. Então, aqui não deu nisso, não. Assim, é chique dizer que foi para um Ashram, desde que o Ashram pareça um hotel 5 estrelas. Né? Então, aqui não deu em maior jogo empático, não. na última temporada do White Lotus tem lá uma trama que é muito parecido com isso, que é Ah, a menina que vai para escola que vai ter que limpar o chão e aí, peraí, calma. Eu queria, mas não isso, tudo né? tem limite, tudo Não tem tem limite. limite. Já pensou no White Lotus Rio de Janeiro? Seria possível fazer? Como é que seria? Você seria um possível consultor desse projeto? Eu acho que o Rio de Janeiro é interessantíssimo, porque o Rio de Janeiro é uma cidade decadente, né? Então, eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Não sei quem aqui que está com a gente já foi ao Rio, mas o Rio vive um fenômeno muito interessante, é, que é o salário que tem disponível no Rio de Janeiro não compra um apartamento no Rio de Janeiro. Então, fulano que mora no Leblon hoje, ele não há um emprego no Leblon que permita alguém comprar um apartamento no Leblon. O fulano tem que herdar ou trabalhar em outro lugar para ter um apartamento no Leblon. Então é uma coleção de herdeiros. É uma cidade de herdeiros. Herdeiros em plena decadência. Então a cidade é muito viva culturalmente, mas olhando para os moradores, herdeiros em plena decadência. Que é o que eu chamo no meu livro de ocupado e desocupado. Né? Então você tem muitos artistas. Aí você pergunta, qual peça você fez? Nenhuma. Você tem muitos roteiristas. Qual roteiro você fez? 3 anos atrás. E o cara ele finge que trabalha para diminuir o consumo da herança. Então, é uma cidade que dava filmes e filmes. Muito interessante. E já agora, alguém tem mais alguma pergunta? A última pergunta aí da audiência? Não? Então, você pensa em fazer adaptações do seu livro para outros países? Ou seja,
Ou dá muito trabalho e não vale a pena? Mas a pessoa fazer a sua edição de Coisas de Rico Espanha, ou França, ou Portugal mesmo. Eu caí, desculpa. Oi. Mas eu Ah, chegou a ouvir a pergunta, não. É da não, história eu de. só penso em fazer adaptação para outros países, aí caí. Pronto, mas pensa em fazer isso? É, talvez. A gente está vendo como é que faz, porque o Brasil é grande demais, né? Esse é o grande pecado do Brasil. O Brasil é grande demais. E aí a gente é engolido é, por esse país que tem 210 milhões de pessoas, né? Então é muito grande. Então tudo que fica pensando para fora, né? O livro está sendo traduzido agora. Ele vai sair, já saiu em Portugal, saiu na Rússia, vai sair na Rússia, vai sair na Coreia do Sul, estamos em negociação nos Estados Unidos, na América Latina. Então, talvez os convites apareçam. Mas eu tenho mais pensado em como é que a gente adapta isso para outras linguagens do que levar a pesquisa para outros países. E aqui uma pergunta aqui do Zé e Dubai. E Dubai em que sentido, Zé? Dubai é interessantíssimo. Não, precisamente por causa disso, por isso mesmo que estávamos a falar de economias emergentes, se Hum. Dubai, porque eu acho que é, à falta de melhor expressão, a Disneylândia dos ricos, ou não? Maravilhoso Dubai, né? Impressionante aquele negócio. Primeira vez que eu fui, eu odiei. E aí eu odiei porque eu não estava com a leitura certa, né? Porque eu não estava querendo levar a sério Dubai, né? E Dubai é fake, a graça de Dubai é fake, é para você brincar assim, né? Pra você se divertir. Dubai é Las Vegas, né? Dubai é Disney, né? A graça é que é tudo fake. Se você entende que é tudo fake e que é uma vida fake, do exagero, você começa a rir. Agora, Dubai tem uma figura importantíssima dentro do cenário do imaginário dos brasileiros é, e dos portugueses também, hein? É, Sim, sim, sim. eu, todas as vezes que eu fui a Dubai, encontrei muitos portugueses querendo saber o que era aquilo. É, e acho que Dubai dava uma pesquisa. Dubai dava. Assim como dava também a sua história fazendo o livro, daria um filme de Hollywood ou uma série americana muito boa também, da HBO, né? Com esse É, personagem, desse voyeur da isso, riqueza que está ali isso, para isso, escrever. isso, Então, né? isso. Perfeitamente. Negócio. Bom, Michel, obrigado pela A sua Sônia tem generosidade. mais uma pergunta. Até então, pergunta, Sônia. Se foi possível ser apenas observador do Gico sem ser transformado pela experiência. Sônia, na antropologia, a gente, para conseguir fazer uma boa pesquisa, precisa estar minimamente pactuado com a experiência, porque ela é uma experiência subjetiva. Você tem que dar conta de assumir o ponto de vista do outro para conseguir é, construir teu relato de entender como é que o outro pensa, como é que o outro vê o mundo. E dentro desse processo, obviamente, a gente vai, a gente volta. E toda vez que a gente volta com marcas, né, desse processo, dessa experiência. E eu, obviamente, fui atingido, né? Atingido porque aprendi que existiam cifras de salário, que eu não fazia a menor ideia do que acontecia, né? Eu não sabia que um CEO de agência no Brasil ganhava tanto, né? E aí, obviamente, que eu olho para esse salário e olho para a vida que esse cara leva, para a roupa que ele está usando, para a comida que ele me oferece, eu volto com outro gosto, né? Para a vida que eu levo. E aí eu brinco que o espumante que me davam para beber, não é o espumante que eu posso pagar, mas eu continuo gostando daquele que me davam para beber, né? Então, obviamente, eu fui transformado pela experiência, mas as condições materiais da existência se impõem, né? Então eu continuo sendo obrigado a viver com salário de antropólogo, apesar de um gosto mais caro do que eu posso pagar. E agora, que marcas hoje você considera no mundo as mais coisas de ricos possíveis? Aquelas que agora figuram entre Quiet Luxury, né? Loro Piana, The Row, essas que não tem logo. Não tem logo. Mas tem aquelas que são. Tem aquelas que são imbatíveis, né? Hermès, eu acho que, do ponto de vista dos ricos, das elites mundiais, ainda assume um papel muito interessante pela maneira Bottega, né? Ainda continuam muito, muito bem avaliadas, né? Dentro desse jogo todo. Tá bom, então. Agora sim, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter interrompido a sua tarde de trabalho, véspera de feriado.
Palmas para aqui, para Muito o obrigado. nosso Muito convidado. obrigado. E se vier a Lisboa e quiser conhecer a casa prosaica de um CEO de agência em Portugal, eu procuro um vinho boa safra para apresentar para você, tá bom? Olha, a grande loucura da vida é que o meu sócio é metido a conhecedor de vinho. E ele me dizia sempre, Michel, você tem que fazer um curso de vinhos, sommelier, sei lá o quê, porque virou uma onda um tempo no Brasil. Eu disse, eu não. Eu não vou me meter nisso, que eu já tenho gosto caro em outro lugar. Se eu arrumar mais um lugar para ficar com gosto sofisticado, você imagina, vai ficar impossível viver. Então eu tomo qualquer vinho. Essa é a parte boa de Portugal, porque mesmo o vinho de supermercado é bom. Você pode ter esse gosto. É do Douro, tá valendo, no fundo é isso. Então eu vou a Lisboa nos próximos meses, porque Pronto. vou aí lançar livro, vou inventar qualquer coisinha com esse movimento, mas conto com a ajuda de vocês Com certeza. para frequentar o lançamento aí, hein? Certamente deve ser na Com certeza. travessa Já lá ali do. estou. Já lá estou. Já lá Então estou. tá bom. Tá Um bom? beijo, gente. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.